Boa noite. Boa Pai do noite. Senhor Jesus esteja com todos vós. Vamos fazer vamos abaixar, fechar os olhos, vamos falar com Deus, pedir a bênção dele para que ele possa nos orientar. Pai querido, mais uma noite estamos na tua casa de adoração, Senhor. Somos um pequeno povo, mas que amamos a ti, Senhor. Pai, aqui é um homem que está falando, mas eu peço que o Espírito Santo, Senhor, possa me usar e possa falar conforme o Senhor queira que eu fale. Que seja para a honra e glória da igreja, para a honra e glória do Senhor, que cada um possa entender a mensagem, que eles possam sair daqui melhor do que eles vieram. Amém. Também peço uma bênção especial para as nossas visitas e para a nossa igreja. Que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco, perdoa os nossos pecados, Senhor, porque nós somos pecadores, estamos cheios de erros, Senhor. Mas Tu nos ajuda e está sempre conosco. Perdoa os nossos pecados. Nós agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém. Eu quero falar com você, pregar sobre confusão de língua, a Torre de Babel e a descida do Espírito Santo. Eu quero fazer uma parte na Bíblia para vocês entenderem um pouco sobre mais a parte da língua, por que a língua confundiu a língua, né? Então eu quero ir na Bíblia, porque na Bíblia eu já vou explicando. Quero que vocês abram a Bíblia em Gênesis capítulo 2, 5 a 6. Gênesis capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5 e o 6. Eu vou ler aqui. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Também não havia homem para lavar o solo. Então, o que eu queria mostrar aqui, que que não chovia ainda nessa época, quando a formação do homem, a terra não chovia. E onde eu quero chegar agora aqui é o seguinte: Gênesis, eu tenho 6 ali aqui, deixa eu ver se eu li certo aqui. Vai ser. O versículo 6 fala assim: mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. O que eu quero falar é que nessa época não chovia. Deus mandava de manhã uma neblina, a terra era orvalhada, todo dia de manhã não chovia, era orvalhada. Por que eu estou chegando nesse aqui? Agora nós vamos chegar na Torre de Babel para a gente entender o porquê, o arco-íris também, a Torre de Babel. Então nessa época não chovia ainda. Quando veio o dilúvio, o que aconteceu? Eles não esperavam que ia chover, porque não chovia, veio o dilúvio e aconteceu, só salvou a família de Noé. E o que aconteceu? O povo fizeram uma torre, a Torre de Babel. Para que eles fizeram a Torre de Babel? A Torre de Babel era o seguinte: eles falaram assim: se Deus mandar, isso depois de Noé, se Deus mandar chuva, nós vamos estar no alto da torre. Então, estando no alto da torre, nós vamos estar salvos. Então, o que Deus fez? Deus viu que aquilo lá não estava certo.
O que ele fez? Ele confundiu a língua. Então eu quero que você veja agora Gênesis, capítulo 9, do 11 ao 16. Capítulo 9, versículo do 11 ao 16. Acharam? Sim. Estabeleça a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, nem mais haverá dilúvio, nem destruirei para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão conosco, para perpétuas gerações. Porém, versículo 13, viu? Porém nas nuvens o meu arco, que será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, todos os seres viventes, de toda a carne e das águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O meu arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Então, quando Deus viu eles fazendo a torre de Babel, o que Deus fez? Deus confundiu as línguas deles. Um detalhe aqui: Deus confundiu a língua, que eu vou mostrar aqui para vocês. Por que ele viu a torre? Eles estavam fazendo muito alto, achava que ia ficar perto de Deus, né? Ia ficar livre se Deus mandasse outro dilúvio. Então o que eles fez? Deus pegou e confundiu as línguas deles, porque nessa época todos falavam uma só língua, não tinha o inglês, francês, não tinha outros, era um só idioma, certo? Então Deus, o que Deus fez? Deus, que estava fazendo as coisas erradas, Deus confundiu a mente deles, que cada um começou a falar numa língua, então eles não se entendiam mais. Por exemplo, vou imaginar assim, que lá não tinha cimento, mas vamos falar para a gente entender: cimento, tijolo. Vou imaginar que eles pediam: traz cimento, traz tijolo, e eles, cada um falava numa língua e não se entendia. Então a torre parou de fazer. Deus confundiu as línguas ali. Ali foi onde entrou a confusão de língua, para vocês entenderem onde eu vou chegar mais para frente. Bom, depois disso aqui, o que aconteceu? Jesus já tinha morrido, já tinha ensinado Pedro a descida do Espírito Santo. O que aconteceu? Pedro era para continuar ensinando o pessoal, ele era o líder, por exemplo. Pedro reuniu as pessoas, só que o que era? Para pregação do Evangelho, era para pregar o Evangelho. Então cada um tinha uma língua diferente, porque nesse tempo Deus já tinha confundido as línguas ali. Então cada um falava uma língua diferente. Então onde foi o Pentecostes, que aí eu vou mostrar na Bíblia para vocês entenderem que vai falar sobre a língua. Por isso que hoje muitas pessoas falam em línguas estranhas, as pessoas não entendem. Porque a língua que Paulo falava, ele era poliglota, ele falava vários tipos de língua, por exemplo, inglês, francês, alemão, entendeu? Ele tinha vários idiomas. Então as línguas aqui são idiomas, né? Então eu quero que vocês abrem Atos capítulo 2.
de 1 a versículo 13. De 1 a 13, eu vou ler aqui, vocês prestem atenção nos detalhes, eu quero que vocês entendam os detalhes aqui. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Presta atenção, quando desceu o Espírito Santo, para vocês entenderem os detalhes. Deu um vento forte e impetuoso. Não foi assim de qualquer jeito, não. Olha os detalhes para a gente entender a descida do Espírito Santo aqui. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estava sentado, e apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Presta atenção, o Espírito Santo desceu em forma de fogo. Presta atenção. E o que acontecia? Pedro estava pregando para o povo. Vou imaginar que cada um aqui, eu estivesse pregando para vocês, cada um falava numa língua diferente, como era português, alemão, japonês, várias línguas diferentes. Então, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu em forma de fogo, e o Espírito Santo falava, e a pessoa, por exemplo, que nem eu pregando aqui, vamos supor, em português, o Espírito Santo fazia cada um entender na língua dele. Vamos continuar na leitura para ver. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que ele concebia que ele falava. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações, debaixo do céu. Quando, pois, fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade. Portanto, cada um ouvia falar na sua própria língua. Olha aqui, versículo 2, versículo 6. Presta atenção no detalhe. Vou repetir de novo para vocês prestarem atenção. Quando, pois, fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Então, por exemplo, vamos supor que fosse Pedro, nesse dia do Pentecostes, estava falando para várias pessoas, cada pessoa tinha uma língua diferente, falava uma língua diferente. Ele reuniu todo aquele pessoal. Então, o Espírito Santo desceu em forma de fogo e fez cada um entender na sua própria língua. Entendeu? Pedro não falou na língua dele só. O Espírito Santo fez ele entender. Então, a pregação que eu estou querendo mostrar aqui para vocês, o Espírito Santo fala de uma forma que nós entendemos. Não é daquela forma que é gritada, aquelas coisas. Ele faz você entender o que está falando. Não é um tipo de gritaria, essas coisas. Vamos continuar aqui. Em 1 Coríntios, em 1 Coríntios 14, versículo 19. Então, 14, versículo 19. Vou ler primeiro. Acho que todos acharam, versículo 19. 14. 1 Coríntios 14, versículo 19. Aqui é Paulo falando. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras, como o meu entendimento, para instruir outros, ou falar dele, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. O que ele estava querendo dizer, Paulo, aqui? Que ele falava na língua que o pessoal entendia, entendeu? Porque qual que é o objetivo de você estar numa igreja e falar uma língua que as pessoas não entendem?
entendeu? Não seria proveitoso nenhum, né? Então, Paulo ele era poliglota, ele falava várias línguas, então ele falava na língua que as pessoas entendiam, certo? Ó, continuando aqui, ó, versículo 20, no capítulo 14, versículo 27 ao 33. 14, 27 ao 33. Todos acharam? Todos acharam? Ó, 14, versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quanto muito 3, isso sucessivamente, haja um intérprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Presta atenção, o que Paulo está querendo dizer nas línguas estranhas aqui? Vou imaginar que vem um pregador que ele fala inglês aqui, um exemplo. Esse pregador, ele não fala em português. Então, tem que ter um intérprete, vamos supor que ele está ali do meu lado, repetindo o que eu estava falando em português. Por isso que ele está falando aqui, ou o máximo 1 ou 2. Ou quando você falar alguma coisa que não entende, você ficar calado na igreja. Vê o versículo 16, quer ver? Deixa eu ver aqui, deixa eu cortar aqui para mim. Ele manda ficar calado, entendeu? Ó, versículo 14, 28, ó, presta atenção. Mas não havendo intérprete, fique calado da igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando os profetas, falem apenas 2 ou 3 e o outro julguem. Se porém vier revelação ou 3, que seja assentado e cale-se primeiro, porque todos poderias profetizar um após o outro, todos aprendem a ser consolados. Deixa eu ver aqui. Ó, o versículo 33, olha aqui, ó. Presta atenção num detalhe, quando a igreja começa a gritar aquelas bagunças, olha aqui, ó. Versículo 33. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então Deus não é de confusão. Para que vai falar uma língua que você não vai entender? O que vai edificar a igreja? Não vai edificar nada. Entendeu? Ele está falando consigo mesmo. Está vendo aqui o que ele fala aqui? Né? Bom, o que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte: a pregação de Pedro, quando desceu o Espírito Santo, era a pregação do Evangelho. Olha o resultado da pregação. Vamos ler, quer ver? Atos 2, 37 a 41. Atos 2, 37. 3.000 batizados. Quando eles essas coisas compungiu-se-lhe o coração, perguntaram Pedro aos demais apóstolos: que faremos, irmão? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um vós seja batizado em nome de Jesus, isso para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros a promessa, vossos filhos, para todos que ainda estão longe, isto é, para quanto o Senhor nosso Deus chamar.
com muitas outras palavras, deu testemunho, exortava-os diante, salvai dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia quase 3.000 pessoas. Deixa eu te explicar. Qual foi o dom do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo? Qual foi o foco da descida do Espírito Santo? Foi quase 3.000 pessoas batizadas naquele dia. Então, uma só pregação. E eu vou resumir um pouquinho aqui para vocês entenderem. Pedro, quando ele ficou cheio do Espírito Santo, ele foi batizado quase 3.000 almas na primeira vez. Na segunda vez, foi, se eu não me engano, 4.000. Eu posso estar errado aí, mas é quase 4.000. O que aconteceu com Pedro? Presta atenção num detalhe que vocês precisam entender. Pedro, ele ensinava toda a palavra de Deus, toda. Jesus tinha ensinado ele. O que aconteceu com Pedro? Como Pedro morreu? Por que mataram Pedro? Presta atenção nesse detalhe. Pedro tinha ganhado muita gente para Jesus, muitas pessoas. Aquela descida do Espírito Santo era para ganhar pessoa para Jesus. Não era para falar numa língua que ninguém entendia. Era para pregação. Mataram Pedro por quê? Ele, numa pregação dele, deu quase 3.000 almas. Na outra, quase 4.000 almas. O que aconteceu com o inimigo? Ele ficou irado com ele. Que jeito que mataram Pedro? Ia matar Pedro igual Jesus. Aí Pedro falou: eu não sou digno de morrer igual ao meu Jesus. Eu não sou digno de morrer igual ao meu Jesus. Me crucifica de cabeça para baixo. Então, a pregação que eu quis mostrar na língua estranha aqui, porque tem muito mais coisa para a gente falar, mas eu dei um resumo um pouco, né? Vocês desculpam que eu não sou muito preparado para pregar, mas Deus me usou para mim falar essas palavras, tá bom? Porque Deus me usou. Então, a pregação do Evangelho não é essas coisas, você falar numa igreja uma coisa que você não entende. Deus não é de bagunça, não é de confusão. Para que você vai falar uma coisa? É a mesma coisa se eu estivesse falando uma língua aqui, vocês não entendem. O que estava edificando a igreja? Nada. Entendeu? Então é isso que eu estou querendo dizer aqui. Em Atos 4:31, eu só vou mostrar essa parte aqui. Olha como estava o lugar que quando desceu o Espírito Santo. Tendo eles, 4 versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, como interpretadores, anunciavam a palavra de Deus. Então, o que eles aprenderam na descida do Espírito Santo? Quando eles aprenderam, eles foram sair pregando também. Então, o dia Pentecostes foi para que Pedro chamasse aquele povo de outros países e para que eles também pregassem o Evangelho. Então, naquele tempo ainda, a língua ainda não tinha que nem hoje que nós temos uma pessoa que interpreta, não. Naquele tempo ainda não tinha. Por isso que o Espírito Santo desceu em forma de fogo, e ele falava no ouvido das pessoas, e as pessoas entendiam na língua deles. Mas a pregação que ele estava querendo passar, a pregação ali, era para eles pregar o Evangelho para os outros países, para a pregação do Evangelho. Então, a descida do Espírito Santo não é nada mais do que nós pregar o Evangelho de Deus. E tem uma outra parte aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, mas eu acho que eu não marquei. O Espírito Santo desceu, ele fala na língua hebraica. Então pode ver que todas as vezes que ele falava numa língua que as pessoas entenderam. Não teve nenhum lugar da Bíblia que você falasse uma palavra que não era entendida. Quando não tinha, o Espírito Santo fazia você entender na sua
sua própria língua. E, bom, esse é meu pedido, meu desejo de vocês. Eu vou pedir agora para nossa amiga Ariel vier cantar aqui, né? Que ela traga uma palavra bonita, e depois nós vamos orar e agradecer a Deus.